Ei, vida de gado, ei, gado, já foi. Eu nasci no meu sertão do Nordeste brasileiro. Vivo na luta do gado, na mata e no tabuleiro. E tenho felicidade na profissão de vaqueiro. Ei, gado, Meu nome é Raimundo Quinto da Costa Filho. Sou natural de José de Freitas, Piauí. Nasci em julho de 1939. Tenho 86 anos de idade. Sou casado. Minha esposa se chama Francisca Nunes. Tenho 6 lindos filhos. Primeiro, Maria do Socorro Nunes. Segundo, Raimundo José Nunes. Terceiro, Genival Nunes da Costa. Quarto, Nerival Nunes da Costa. Quinto, Osmarina Nunes Costa. E sexto, Oscarina Nunes Costa. Sou filho de Raimundo Quinto da Costa e Maria dos Anjos Saraiva Costa. E meu pai era vaqueiro natural de José de Freitas, e eu, desde a minha criança, ainda criança, eu acompanhava meu pai nas viagens dele, alguns campinhos. A minha vida se resume em ser vaqueiro. Desde criança, eu, com meu pai, já era vaqueiro, e eu continuei acompanhando ele em todos os campos. Ele me levava e eu sempre fui seguindo o roteiro de vaqueiro. Desde 1949, meu pai já me levava para o campo. Eu tinha uma vida ativa com ele, sempre acompanhava ele e gostava de seguir ele. E, especialmente, não só meu pai, meu avô também, por essas mesmas épocas, começava a me levar para o campo, para o campo, olhar o gado dele, e eu ia sempre. Quando não era com meu avô, era com meu pai. Sempre eu gostei da profissão porque foi seguida desde eu criança. Nós pegava, era gado, ia caçar as gadas, vaca parida, reparar como era que estava o gado. E aí pegava, trazia para casa, às vezes até sem pegar, tocando, trazia. E como meu avô era a mesma coisa, a gente ia olhar o gado, se tinha alguma novidade, alguma vaca parida, uma coisa, a gente trazia aquela vaca para casa, tudo. Eu já nessas idades ajudava tanto meu pai como meu avô. A partir de 11 anos, 12 anos, e eu tinha, já andava muito com meu pai, meu avô, mas era meu pai. Mas a gente cuidava também, eu ajudava muito. Porque meu avô tinha muito apego comigo, sabe? Me levava para o campo. E quando eu ia, precisava dar uma carreira num arreio, num gado, numa coisa, precisasse coisar para mim pegar, antes eu com 11 anos, ficava, me relava muito. E aí meu avô me deu um terno de couro. Quando ele me deu esse terno de couro, aí eu fiquei vaqueiro, porque para todo lado que eu ia bem preparado. E aí, sucessivamente. A profissão de vaqueiro o trabalho do vaqueiro é vigiar os gado, é cuidar dos gado, ir para o campo quando necessário, e algum que precisar de benefício, tiver com alguma doença, algum problema qualquer, a gente agir e trazer para casa, cuidar, dar o remédio, cuidar. A luta de vaqueiro, ele trabalha muito só em prol dos gados, dos objetos da fazenda. O que tem de necessidade para trabalhar com aquele animal, se está precisando de amansar, se está precisando de
ter algum benefício qualquer, o vaqueiro tem que estar próximo, vendo e cuidando, porque o vaqueiro não pode deixar ficar sem estar vigiando, sem estar vendo, sem estar sabendo como é que está. O mais importante do vaqueiro é cuidar de todos os animais. E quando tem uma necessidade de pegar, ele pega, leva para casa, dá o remédio. E assim sempre eu nasci vaqueiro, me criei vaqueiro. Por quê? Nasci de um vaqueiro. Meu pai era vaqueiro. Meu avô era vaqueiro. E aí eu me criei nessa profissão e foi a minha profissão mesmo, foi mais era de vaqueiro. E além de ser como vaqueiro, eu gostava da minha profissão, gostava de trabalhar como vaqueiro, apesar de não ser só na luta de vaqueiro, mas a luta mesmo pesada de um homem que tem que enfrentar a vida, eu fiz todos os serviços, mas a minha profissão própria mesmo era ser vaqueiro e me criei vaqueiro, casei vaqueiro, criei todos os meus filhos trabalhando como vaqueiro e fiz a minha vida também foi mais ao lado de lutar com gado, com criação, com essas coisas assim. Então, a minha profissão, eu posso dizer que foi vaqueiro a minha vida. Então, criei todos os meus filhos, graças a Deus, com paz, com saúde, e sofrendo muita dificuldade, porque o trabalho é pesado, é um trabalho árduo, mas como eu gostei da minha profissão, eu enfrentei essa vida até o dia em que estou hoje, nessa idade, mas ainda me orgulho do nome de vaqueiro que eu ganhei e tenho comigo como a minha profissão própria foi essa. Além de trabalhar como vaqueiro, eu trabalhava um agricultor do interior, da roça, que aqui chamam roça, então eu digo esse nome aí, da roça, mas eu trabalhava de roça, eu trabalhava de carnaval, todos os trabalhos pesados que um homem precisa de enfrentar para enfrentar a vida no interior, eu trabalhei, desde de jovem até adulto, até hoje não faço mais pela idade, mas lembro de tudo que eu fazia e fiz e fazia com gosto, nunca tive assim dificuldade para trabalhar nos meus trabalhos que eram precisos para eu fazer. Eu amansava um cavalo, eu amansava um boi, amansava tudo enquanto, e não tinha essas dificuldades, não. Para mim, eu fazia, era um trabalho que eu fazia profissionalmente. Aí serei o vaqueiro até o fim do meu dia como vaqueiro, porque foi a minha profissão, gosto da profissão e tenho gosto com a minha profissão mesmo. Tenho também um orgulho, porque fui um vaqueiro e nunca, graças a Deus, eu fui decepcionado de nada. Olha, eu como vaqueiro vi nascer uma associação de vaqueiros em União, Piauí, em 1984, porque o vaqueiro ele era uma pessoa que ele não era muito visto, ele era um homem muito, depende, trabalhando demais para tudo, mas não era visto nem na sociedade, nem os próprios patrões não davam valor bem, né? E direito até não foi tanto, mas foi muito visualizado e foi visto mais, aconteceu mais direito também, porque hoje nós vemos até aí, até os artistas falam muito em vaqueiro, que antes nada disso acontecia. E aí, com essa associação, a gente mostrou, nasceu para a gente conhecer e mostrar
o valor de um vaqueiro para a sociedade, para o mundo. E eles eram, o vaqueiro era não era tão visto como as outras funções, não eram vistos. E criou a associação. Quando surgiu essa solicitação desse senhor, seu José Benício Medeiro, muita gente, muita, não conhecia o que era coral. Eu também não vou dizer que eu conhecia, mas eu sabia que existia um coral da igreja, da igreja. E aí eu supus que podia ser imitante. E eu ingressei no coral e justamente eu vi que era o mesmo estilo de um coral da igreja, era um coral reunido muita gente para aprender. Mas com isso até surgiu, foi na mesma data, em 84, mas inaugurado, eu não vou afirmar, não estou sabendo o ano, mas por 2 ou 3 anos a gente inaugurou. Aí hoje a mudança foi total, quase até por isso, porque em todos os locais tem loja com preparo de vaqueiro, de terno de couro para vender arreios para cavalo, muitas pessoas, muitos cavalos apresentados de antes tinham isso. E antes não existia e hoje tem muita vaquejada aí pelo mundo afora, vaquejada social, vaquejada esportiva, tudo tem. Antigamente as vaquejadas era só lá fora mesmo, nas fazendas esportivas, mas não tinha o prestígio que tem hoje as vaquejadas. Então, se a mudança, depois dessa associação de vaqueiro, apareceu outras associações de vaqueiro também, antes ninguém via nem falar. Mas tudo isso eu achei que foi à frente de ser visualizado a classe vaqueiro. Aí fui convidado para participar da associação e eu aceitei e justamente entrei como membro da associação, aceitei para ver o que era o sentido. O Coral dos Vaqueiros surgiu assim, a gente na associação fazia muitas reuniões. E aí o presidente da associação chamava-se Francisco Teófilo. E nessa reunião chamava a atenção de algumas pessoas da sociedade, chamava a atenção, não era só a classe vaqueiro, vinha fazendeiro, vinha muita gente participar. E aí apareceu um senhor que chamava-se José Benício Medeiro, que ele trabalhava fora, mas era de lá da nossa cidade e foi assistir uma reunião. E aí ele viu a reunião, achou muito importante a gente ter feito, feito esta associação, achou muito importante o trabalho da associação. E aí ele perguntou por dirigente lá, inclusive eu, nessa época, eu era um dos participantes da associação. E ele procurou por que não fazer um coral de vaqueiros, que ficava muito bonito, ficava melhor ainda para ser amostrado para o mundo, porque lá no nosso trabalho, onde ele trabalhava como chefe de uma organização, tinha um coral. E ele lembrou-se que a gente podia formar um coral. Aí combinou e nós aceitamos. Aí fomos trabalhar para isso, formar o coral, e justamente esse cidadão ajudou bastante, cooperando, porque ele entendia. E eu fui convidado também e combinei e assisti e fiquei sendo também um membro do Coral dos Vaqueiros. Aí combinou com todos os vaqueiros e aí os vaqueiros, todo mundo, até gente sem conhecer mesmo o que era coral, se alistrou para ajudar a formar o coral.
Depois foi classificando não, foram conhecendo, uns saía, outros não dava para ele, outros achavam que era para ele não dava, não era importante, podia não aprender também. E foi ficando até que quando ficou um tanto X. E esse tanto X foi quem permaneceu muito tempo. Hoje ainda está, o Coral do Vaqueiro ainda está formado lá, mas eu já não sei nem dizer o tanto que tem, mas eu acho que é a mesma posição. E aí, com muita dificuldade, na época, cada um tinha sido os vaqueiros, alguns aqueles mais. Cada um tinha seu terno de couro, mas era terno de couro, de trabalhar nos campos, nos matos, terno velho, terno se rasgando, ternos pretos. E a gente convocava as autoridades para ver se davam uma ajuda. Foi uma das coisas que mais mostrou a classe vaqueiro para o mundo. Foi o Coral dos Vaqueiros. E hoje ainda existe tudo, mas foi o início de a gente ver, mesmo que não tenha dado muito valor aos vaqueiros, mas foram vistos os vaqueiros, depois do Coral do Vaqueiro, os vaqueiros foram mais vistos até no mundo mesmo completo. E depois a gente tomou de conta e o coral foi formado e foi quem fez a maior amostra da classe vaqueiro, foi o coral de vaqueiro. Na minha sugestão, foi o coral de vaqueiro. Seu doutor, me dê licença pra minha história contar. Hoje eu tô numa terra estranha, é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear, todo dia eu apoiava na porteira do curral. Ei, ah, ah, ei, ah, ah, ei, vaca estrela, oh, oh, voar. Eles receberam mais prestígio, tiveram muito conhecimento, foram muito vistos em todas as repartições. Então, se eu achei que esse coral de vaqueiro foi quem mostrou mais a classe vaqueiro para o mundo. Foi arrumado um maestro. Esse maestro era um senhor de Fortaleza, no Ceará. Chamava-se Eudes. Não sei mais o resto do nome, mas era Eudes. Esse trabalhou com nós, foi quem começou no coral, passou uma faixa de 2 anos trabalhando com nós no coral. A primeira apresentação foi ele, que foi conosco. Aí a gente formou um maestro lá de Teresina, que é profissional, ainda hoje existe lá, Aurélio Melo, que trabalhou também muito com nós, sendo maestro, um homem de classe mesmo acostumado, um profissional, né? A gente arranjou outro, chamava-se Manuel Coelho Maciel. Esse trabalhou mais tempo conosco. Inclusive, até a época em que eu trabalhei no coral, o maestro ainda era esse, Manuel Coelho Maciel. Principalmente os maestros, que era a principal força maior no coral, era o maestro. Né? Sem o maestro, o coral não andava muito, não. O maestro é primordial para um coral, principalmente a pessoa que sabe organizar tudo, ele sabe por onde,
começar, sabe como parar. E os coralistas têm que obedecer ele, porque se não obedecer, o coral não funciona, não. Precisou de muito trabalho, de muita luta, mas a gente organizou. Foi um evento muito bom, eu mesmo participava, me enchia de orgulho, de beleza, e a gente participar, um grupo, todo mundo unido, todo mundo, e muito prestigiado pelo público, que foi muito prestigiado. Aí a gente procurando as autoridades mesmo, para ver se davam ajuda para a associação ter mais um, uma, um avanço, porque só com nós e a gente precisava de terno de couro, então se teve um governador, vou citar até o nome dele, chamava-se Antônio de Moraes Souza, o Monsanto. Foi quem se prontificou, doou os ternos de couro para o grupo, e por aí a gente foi já começando a se organizar, e dentro desses movimentos a gente começou a se apresentar para o público, jamais com mais decência, terno de couro novo, e, e foi o início, foi isso mesmo. Quando a gente começou, com o coral mesmo para começar a trabalhar, mesmo assim para se ver diretamente, já foi com esse externo novo dado pelo governo Antônio de Moraes Souza, o Mão Santa. Inclusive, a primeira viagem, apresentação ao público na televisão, foi no Maranhão, na cidade de Timon, no Maranhão. Depois foi que a gente começou a participar. Teresina. O coral ele tinha as posições assim, primeiro tinha os tenores e tinha os baixos, né? E tinha os safoneiros, os pandeiros, tinha a bomba, o, a orquestra sinfônica, chamava orquestra sinfônica. E a posição, eu era, eu cantava no coral, eu cantava no coral. Eu era um dos tenores e cantava no coral. E a minha posição também, mas eu era um aboiador, um aboiador. Inclusive, nós começamos só 2 aboiadores, depois passou 3, depois não finalizou, era 4 aboiadores. Mas depois que organizou-se, não tinha muita dificuldade, não. A gente já estava mais organizada, aí apareceu muitos eventos, quando o pessoal pegaram a ver, aí a gente participamos de muitos eventos chamados, era inauguração. Olha, quando o Coral dos Vaqueiros começou a se expandir, teve conhecimento mais, aí nós tivemos benefícios do governo, tivemos os ternos de couro, as safonas para os safoneiros e os transportes. Aí a gente ficou visto. Inclusive, o Piauí, eu tive muita satisfação de conhecer muitas coisas diferentes do que era o meu ritmo de conhecimento. O Piauí quase todo nós conhecemos, a gente andava junto, a gente era tudo, era uma união, era um grupo importante, todo mundo alegre, com brincadeira. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares a mais do Piauí. Viajamos. Em 1999 a gente começou a viajar para fora. Assim, fomos Fortaleza, no Ceará, fomos umas 3 vezes em Fortaleza, no Ceará. Viajamos o Piauí todo, todas as cidades. Tive a oportunidade de andar tanto, com muita alegria, gente. A maior satisfação que eu tinha era de conhecer algum lugar. E hoje eu me sinto feliz porque conheci bastante lugar e através do Coral dos Vaqueiros. Brasília, a gente veio 3 vezes em Brasília. Em 2004, a gente veio fazer uma inauguração
numa praça ali no Praça Marquês de Pombal, em 2004. Depois, em 2005, a gente veio fazer uma inauguração do Teatro Nacional aqui em Brasília. E em 2006 viemos fazer a inauguração do Centro de Convenção Ulisses Guimarães. Então, para mim, a minha vida fiquei muito feliz por eu ter participado do Coral dos Vaqueiros e ter conhecido muitas coisas, muitas pessoas, muitos lugares, igrejas importantes, coisas que eu nem pensava e eu conheci tudo. Por isso, eu me sinto muito feliz de ter participado do Coral dos Vaqueiros e conto com a minha satisfação, que foi muito importante para mim. A gente se divertia muito, tinha muita brincadeira, aprendi a cantar as posições, aprendi posição de música, e tudo enquanto no Coral dos Vaqueiros, para mim, era satisfação. Coloca um pouquinho do vídeo que eu gravei do Coral de Vaqueiros lá em União, porque a gente tem sempre, que está prestando essa reverência a esse coral tão importante culturalmente no Piauí e no Brasil. Eu hoje não participo do Coral dos Vaqueiros por duas coisas. Uma pela minha idade e outra pela minha visão, que eu fui adoeci da minha visão e fui ficando cada vez mais pior e tinha muita dificuldade para eu andar, então se eu achei melhor, eu desisti, mas meu coração acompanha quando eu sei das notícias, tudo. Mas para mim, a minha posição de eu ter saído do Coral dos Vaqueiros foi essa, foi a minha doença, através da minha visão e a minha idade também. Hoje, por causa da minha comorbidade, eu não participo mais do Coral dos Vaqueiros, me sinto. Mas sou satisfeito porque eu participei, gostava, e ainda hoje o coral existe. Quando eu sei das notícias, eu ainda fico alegre ainda por ter esse evento que eu participei. E eu não posso, mas os outros meus amigos que podem estão participando, se sentindo felizes. Para mim, eu me sinto bem feliz também com isso. Eu saí em 2015. Eu participei do Coral dos Vaqueiros do início de 1984 até 2015. Aí a minha idade já não compensava mais, eu desisti. Mas só desisti por isso, porque quando a gente não pode, a gente tem que ficar satisfeito, porque não adianta a gente não poder e querer fazer sem poder. Aí eu digo assim, eu saí, mas sou feliz em saber da notícia que ainda existe o coral e meus amigos ainda participam. Sou vaqueiro do Nordeste brasileiro, campeando de norte a sul, desbravando o meu Brasil. Na colonização, a riqueza veio exportando, o gado era o ouro, o vaqueiro o tesouro. Bravos guerreiros valentes foram os vaqueiros, com seu sangue derramado na heróica batalha do Jequitinhonha. A importância do Coral dos Vaqueiros para a União foi uma coisa importante assim, porque deu nome
deu o nome da cidade de União. Bem, a cidade de União ficou muito conhecida por todos os lugares que você andava. O conhecimento da cidade de União do Piauí, porque em todos os lugares que o coral andou e anda, é o Coral dos Vaqueiros de União Piauí. E em todos os lugares que você pode procurar, nos meios de comunicação, o Coral dos Vaqueiros de União Piauí. Então, para a União, eu acho que a importância foi muito grande o conhecimento da cidade de União no Piauí. Eu nasci vaqueiro, cresci vaqueiro, então eu vou morrer vaqueiro. A minha profissão sempre foi essa, amei minha profissão. Para mim, a melhor coisa é a gente trabalhar no que gosta. E hoje eu já estou com essa idade de 86 anos, mas ainda o meu signo, o meu roteiro é de vaqueiro. Gostei muito da profissão e amo esta profissão por naturalidade. Hoje eu não participo mais, mas ainda tenho muita satisfação de ver falar no Coral dos Vaqueiros, porque já sei que eu participei e gostava. Hoje eu tenho uma lembrança e tenho aquela satisfação que participei também dessa parte.